capítulo 4, a partir do versículo 35. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Não vou me alongar muito, mas vamos ler um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Ou outras Bíblias dizem que morramos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vemos aqui no início, irmãos, o ministério de Jesus. Se você for ler versículos antes, onde ele escolhe os 12 discípulos, os 12 apóstolos que estariam com ele. Então, se estava iniciando, ele não tinha tanto conhecimento, embora já havia presenciado discursos de Jesus, testemunhos, parábolas que Jesus havia ministrado para aquelas pessoas lá. E a gente vê aqui um texto, eu não sei dos irmãos, eu acredito que sim, comigo, Deus já falou muitas vezes através desse texto. E agora ali, quando a irmã me faz o convite para trazer a palavra, agora há pouco eu disse: Jesus, o que falar para eles? E eu sempre, onde eu vou, sempre digo a mesma coisa: só se pode pregar o que se vive, só vive o que se prega. Então Jesus traz esse texto como uma resposta para mim a um pedido que eu, desde cedinho, que eu venho fazendo um questionamento com Deus. E eu creio que não só para mim, mas também para as irmãs que aqui estão. Quando fala Jesus acalma uma tempestade. Nós vemos assim, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Por onde Jesus ia, irmãos, havia uma grande multidão que o seguia. Uma grande multidão de pessoas. Conforme Jesus ia ministrando, conforme Jesus ia operando milagres, as multidões iam acrescentando e mais pessoas iam seguindo a ele. Mas chega um momento que Jesus, já cansado por todo dia de ministração, de pregação, de curas, de libertações, Jesus pede para os discípulos: vá para o outro lado, a outra margem do rio. E então a palavra de Deus nos diz que ele entra no barquinho com os discípulos, ele deita sobre a almofada porque ele estava cansado. Mas, irmã, também não era Deus. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus, 100% homem, porque ele era Deus, mas que veio à terra como homem. Jesus cansava fisicamente como nós, como homem ele cansava, ele tinha necessidades como homem, ele comia, se alimentava como homem, sim, assim como nós, porque ele é Deus, mas veio à terra como homem. Aquele momento ele estava como homem na terra, fazendo os prodígios de Deus. É diferente de nós hoje, não. Nós somos homens da terra, mas somos homens e mulheres que têm o que? O poder de Deus para pregar o evangelho. Era 100% homem, 100% Deus, porque tinha o poder e a autoridade vinda do próprio Deus dos céus. Para quê? Para que se cumprisse o seu ministério na terra. E nós, irmãos, não é diferente. Nós somos homens e mulheres a quem Deus escolheu, Deus chamou, Deus reservou, Deus separou para si, para quê? Para o ministério na terra. E é pregar o evangelho, é fazer o ide de Cristo. E naquele momento, quando aquele barco começa a travessia, Jesus dormia. E a Bíblia é maravilhosa porque ela é categórica em dizer que ele estava deitado aonde? Na popa. Onde que ele estava deitado, irmãos? Na popa. Mas o que é a popa? Eu não sei aqui, acho que aqui por perto eu não vi, só vi essa lagoa. Mas a minha cidade onde eu vim é uma cidade portuária. Lá na cidade, na beira do rio Parnaíba, é um rio famoso do estado do Nordeste. E lá o maior meio de vida da cidade é pescaria. Então lá você chega na beira do rio, tem muitas canoas, que são pescadores que fazem uso para poder sobreviver. Quando eu mudei para aquela cidade, quando meu pai nos levou, eu tinha 13 anos de idade.
Então ali eu já acostumei, nunca soube pescar, nunca tive paixão por essa área. Mas a gente morando no sentido, a gente vê. E a canoa, irmãos, a popa é o que é? É um lugar onde o pescador senta para quê? Para controlar o destino da canoa. Lá nós chamamos rabeta. Eu acredito que os irmãos, talvez alguns conhecem. Na ponta da canoa tem a frente, o fundo, no fundo, eles colocam um motorzinho, ele senta e aqui ele vai com a mão, ele vai conduzindo para onde a canoa deve ir, para ir desviando de possíveis acidentes no trajeto que eles vão fazer. Então, quando diz que Jesus estava dormindo na popa, nós entendemos que Jesus estava onde? Na direção. Ele estava onde? Ele estava no controle. Mas ele estava dormindo, mas ainda está na direção. Mas eu tenho pedido e não tenho obtido resposta, mas ele ainda está no controle. Mas eu não tenho ouvido a voz de Jesus, ele está na popa. Irmão, diante de qualquer situação, amém, que nós nunca venhamos esquecer, Jesus está na direção. Ainda que a direção não seja o que nós queremos, mas nós sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E é a direção dele que vai nos conduzir para um caminho muito maior e muito melhor. Jesus. É a direção de Jesus que vai nos fazer trilhar um caminho segundo a sua vontade. Por que que muitos de nós nos perdemos? Porque queremos andar sobre a nossa própria direção. Porque queremos andar segundo o que nossos olhos aparentam achar que é o correto. Mas quando nós entendemos que Jesus se silenciou, Jesus se calou, Jesus se aquietou, mas ele está no controle de tudo, ele está no comando de tudo, irmão. A nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus. A nossa vida está no controle do Senhor Jesus. É mesmo. Mas a palavra de Deus diz que aqueles discípulos estavam com Jesus, estava no barco com Jesus, vinha de uma caminhada com Jesus, mas quando o vento deu, eles o quê? Se apavoraram. É comum, irmãos, nós como servos de Deus, nós somos crentes em Jesus, nós servimos a Jesus, nós andamos com Jesus, mas é normal em certas situações nós nos apavorarmos, porque nós somos o quê? Seres humanos, somos seres limitados. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Por isso que Jesus disse, se a fé de vocês fosse pelo menos como o tamanho de um grão de mostarda, é o menor grão que existe. Vocês diriam, esse monte vai para lá, ele vai. Por que Jesus disse que ele sabia que a nossa fé não seria tão grande o suficiente para suportar muitas coisas. Mas ainda assim, quando nós clamamos pelo seu nome, ele está a posto para o quê? Para nos ouvir, para nos atender. Porque a palavra de Deus diz que aqueles entre quem em desespero, eles começam a apavorar. Eles deixam de olhar para quem estava dormindo na popa, eles deixam de olhar para quem estava dormindo no controle do barco e começam a se preocupar com o quê? Com a tempestade, com o vento, com as águas agitadas. E muitas vezes nós nos encontramos aqui, o vento sopra, as águas se agitam e são o quê? Os problemas em nossas vidas. Nós temos problemas, nós temos preocupações, nós temos familiares, nós temos dificuldade, nós temos boletos final de mês, muitos têm aluguéis final de mês, temos cesta básica. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o Deus que me chamou a mim e a você ainda está vivo. Se tiver dormindo, mas é porque está trabalhando em nossa situação. Eu sempre digo, quando Jesus não responde, a melhor fase da minha vida é quando eu estou clamando, ele não está respondendo, porque eu sei que se ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Jesus não engana os seus. Quando não é, ele não deixa enganado. Deus não deixa os seus servos enganados. Mas eu pensei, foi você que pensou, porque Deus não engana os seus. E se ele está em silêncio é porque ele está trabalhando. Amém. Eu não sei o que você tem pedido. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei qual é a tua dependência de Cristo nessa manhã. Mas eu quero te dizer, aquieta-te e acalma o teu coração. Porque Jesus está no comando. Ele está no controle. Ele não perdeu o comando. E ele está te direcionando. Após essa tempestade, após esse vento, haverá bonança na tua casa, na tua alma, no teu coração. Haverá prosperidade, haverá mudança de vida, haverá cura, haverá salvação na tua casa. Aleluia! Glória a Deus! E qual é o segredo? Clamarmos a Jesus. Porque quando eles viram aqueles
desespero, eles fizeram o quê? Mestre, será que não se importa que nós vamos morrer? Ainda que eles foram com essa indagação, mas mostra o quê? Que eles clamaram a Jesus. Lá do desespero, irmãos, vamos clamar a Jesus. O Senhor tem me ensinado isso nesse período que eu cheguei em Porangatu. Não adianta fazer carinha triste, não adianta reclamar para o irmão. Clama a Jesus, que Ele é único e verdadeiro. Jesus é nosso mestre. Jesus não vai contar no grupo do WhatsApp. Jesus não vai ligar para o irmão dizendo o que tu falou. Jesus não vai postar no Instagram. Jesus não vai postar no Facebook, não. Quando eu clamo a Jesus, Ele ouve, me atende. Agora eu entendo que Ele vai me atender no tempo dEle. Não é no meu tempo, não é na minha vontade, não é na minha hora, mas em todos os momentos Ele tem cuidado, Ele tem protegido, Ele tem livrado. Então os discípulos clamou a quem? A Jesus. Eles não pegaram o remo com as próprias mãos, eles não foram tentar conduzir o barco, eles clamaram a Jesus. Em todo o tempo, clame a Jesus. Amém. Diante do vento, clame a Jesus. Diante da tempestade, clame a Jesus. Diante das águas agitadas, clame a Jesus. Porque Ele está em ouvidos apóstolos para te ouvir e te atender. Amém. Jesus então desperta, vê aquele movimento e diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E a palavra de Deus diz que imediatamente o vento cessou. A água acalmou. Sabe por quê, irmãos? Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do vento, não importa a agitação do mar, sobre a ordem de Jesus, tudo se aquieta debaixo dos seus pés. Então, se você quer solução, clame a Jesus. Se você quer resposta, clame a Jesus, porque sobre a palavra dele, essa tempestade vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém. É por isso que Jesus olha para os discípulos e diz: porque sois tímidos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus diz ainda? Entendo eu que Jesus quer dizer o quê? Vocês estão comigo, vocês têm presenciado milagres, vocês têm presenciado libertação, vocês têm presenciado curas, vocês têm presenciado a minha ministração e ainda não têm fé? Irmãos, é tempo de nós confiarmos em Deus. Nós somos servos de Jesus Cristo. Quantos milagres nós já presenciamos? Quantos milagres nós já testemunhamos? Quantas vezes nós nos vimos na beira do poço, a ponto de ser jogada sem ver solução, e Jesus chegou com solução, entrou com cura, com libertação, com salvação, com providência em nossas vidas. Nós estamos aqui hoje adorando o nome dele. Então não é, irmão, no que nós estamos passando hoje. Vamos lembrar de tudo que ele já fez. E através de tudo que ele já fez, nós vamos confiar que ele continuará fazendo. Porque o mesmo Deus de ontem é Deus de hoje e será de eternamente. Amém. Que em todo tempo confiemos no Senhor e nunca nos esqueçamos que Ele está no controle, Ele está no barco, Ele está na popa. E enquanto Ele estiver na popa, nós não vamos afundar. Enquanto Ele estiver na direção, enquanto Ele estiver no centro da nossa vida, enquanto nós confiar que há um Deus vivo todo-poderoso, que não nos chamou para nos envergonhar, não nos chamou para sermos humilhados, não nos chamou para ser pisoteados por Satanás, mas para sermos servos lavados e remidos com o seu sangue poderoso. Em todo tempo nós alcançaremos vitória. Não estou dizendo que não passaremos por aflição. Nós passamos, todo dia vem, todo dia o pecado está à porta aí nos oferecendo pratos, mas aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que têm Jesus na direção do seu barco, ele não se perde, porque ainda que o vento sopra ao contrário, Jesus no barco, ele traz de volta e conduz a direção certa. Aleluia. E a palavra de Deus diz o quê? Que quando Jesus lança a palavra, houve o quê? Uma grande bonança. Aqui é a tua alma, aqui é no teu coração. Clama a Jesus, Ele está no controle. E se nós continuar confiando, haverá uma grande bonança após essa tempestade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Obrigada.